Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, no volume 5 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E aí, vamos falar agora nessa aula sobre o conceito de temperatura e calor, temas relativos aí às semanas 3 e 4 do segundo ano do ensino médio regular. Mas antes que possamos ir para a abordagem das atividades e dos conceitos, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam ficar por dentro das novidades, e das aulas que estão sendo lançadas semanalmente. E se essa aula for útil a nós aí, deixe aquela curtida para nos ajudar. Tudo bem? Galera, eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vocês estão prontos? Vamos lá, galera! Pois bem, galera, vamos começar o estudo aí da termologia. E ao iniciar a termologia, é interessante que nós conheçamos alguns conceitos. O primeiro deles é de temperatura. Galera, temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das partículas, das moléculas que compõem um corpo, que compõem a matéria. Na verdade, a gente vai ter noção da energia cinética média das moléculas. O que vem a ser essa tal de cinética? Está associada ao movimento. Então, eu estou dizendo para vocês que quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será a temperatura de um corpo. Prestem atenção. Eu tenho aqui esse corpo representado e eu tenho aqui 8 moléculas representadas. Observe que, nesse caso, o grau de agitação dessas partículas aqui é maior. Logo, a energia cinética média dessas partículas é maior quando comparado com o corpo nesse estado. Temperatura é uma grandeza de estado. Reparem que o grau de agitação aqui, das mesmas partículas, quando neste momento aqui, é menor. Estou dizendo que quanto maior o grau de agitação dessas partículas, quanto maior o grau de movimentação delas, maior será a sua temperatura. Entenderam a ideia? Então, temperatura está associado ao grau de agitação, de movimentação dessas partículas, certo? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação molecular. Tranquilo? Vamos ver se, continuando os conceitos aí, eu me faço com maior entendimento. Agora, se é uma grandeza física a temperatura, tem como ser medido. Galera, tem como se ter uma noção qualitativa da temperatura. Por exemplo, pela cor. Muitas vezes, quanto mais vermelho uma região representada, ali significa maior temperatura. Quanto mais azulado uma região representada, ali eu tenho uma referência de menor temperatura. Muitas vezes você observa um mapa e na linha do Equador, onde a temperatura média do planeta é maior, está ali em vermelho. Então, temperatura pode ser tido como referência em uma grandeza qualitativa. Se você tocar um corpo, você pode ter noção da temperatura? Sim, talvez. Para medir a temperatura, para se ter uma noção quantitativa, use-se um instrumento de medida chamado termômetro, certo? Aí nós temos uma noção de quantidade mesmo, de valor. No sistema internacional, a temperatura é dada em Kelvin. Não se diz graus Kelvin, tá? Se diz Kelvin. Mas usualmente aí, e no meio científico, usa-se graus Celsius, muito corriqueiramente. Então, é muito comum você observar temperaturas aí em graus Celsius. Temos outras escalas aí, por exemplo, a escala Fahrenheit, certo? Mas no sistema internacional você usa o Kelvin, no meio científico é muito comum utilizar graus Celsius. Aqui mesmo no Brasil, para se medir temperatura é muito comum dizer-se, 27 graus Celsius, certo? Vamos para um outro conceito aí, é o conceito de calor.
Calor, gente, está associado com energia térmica. Calor corresponde ao trânsito de energia térmica entre corpos quando eu observo a diferença de temperatura entre esses corpos. Então, galera, calor é uma energia que flui, certo? Quando existe diferença de temperatura entre esses corpos. Eu estou dizendo o seguinte, que o corpo não contém calor. Essa energia térmica, ela estará em trânsito de um corpo para outro quando eu observo a diferença de temperatura entre esses corpos. E espontaneamente, naturalmente, o calor flui, essa energia térmica flui de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, até atingir-se o tal do equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, nós percebemos que a temperatura dos corpos, a temperatura, serão iguais, certo? Então os corpos aí, eles chegam à mesma temperatura quando se atinge o equilíbrio térmico. O que é calor, gente? É o trânsito de energia térmica entre corpos quando se tem uma diferença de temperatura. Então prestem atenção. Ó, esse corpo estar mais avermelhado representa aqui que ele está em maior temperatura. Tá vendo o maior grau de agitação das moléculas? Por enquanto eu não posso dizer aí, ó, que ele contém mais calor. Não. Esse corpo B, momentaneamente, as moléculas estão menos agitadas. Elas têm uma menor temperatura quando comparado com A. Quando eu coloco esses corpos para interagirem aí, ó, por exemplo, posso encostar um corpo a outro, vai aparecer um fluxo agora de energia térmica de A para B. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura entre A e B. Como existe uma diferença de temperatura, ao interagir esses corpos, haverá aí uma transferência de energia térmica espontânea de A para B, até que se atinja o equilíbrio térmico. O que seria isso, o equilíbrio térmico? Até que A e B tenham a mesma temperatura. As moléculas pertencentes ao corpo A e ao corpo B têm o mesmo grau de agitação. Nesse momento, macroscopicamente, vai cessar essa transferência de energia térmica, que aí chamam de calor, né? Não é muito correto isso não. Calor é um processo, mas vamos chamar aí, tudo bem, energia térmica de calor, certo? Então, o calor flui, galera, quando existe diferença de temperatura. Galera, temperatura não é calor. Por exemplo, nós estamos aí no nosso corpo a 36 graus Celsius aproximadamente, certo? O ambiente, vamos dizer que esteja a 20 graus Celsius. Existe diferença de temperatura entre o nosso corpo e o ambiente? Sim. Então, espontaneamente, nós estaríamos aí, ó, cedendo energia térmica ao ambiente. Ah, professor, mas por que eu não chego ao equilíbrio térmico com o ambiente? Porque nós somos animais homeotérmicos, homeostáticos. Através de reações químicas, por exemplo, nós conseguimos manter a nossa temperatura constante. Mas você precisa também absorver energia aí ao se alimentar para que consiga ter essas reações químicas aí, né, equilibradas e manter essa temperatura constante. Uma outra estratégia, você pode usar de isolantes térmicos, como agasalhos. Esse agasalho, ele vai dificultar esse fluxo de calor entre seu corpo e o ambiente. Outro exemplo, quando você encosta em uma panela em maior temperatura, seu corpo está a 37 graus Celsius. A panela, vamos dizer que esteja a 50 graus Celsius. Você vai perceber pelo tato que vai fluir calor da panela espontaneamente para a sua mão. Então, as moléculas da panela estariam mais agitadas que as moléculas da sua mão. Quando existe essa interação entre sua mão e a panela, as moléculas da sua mão começam a se agitar mais intensamente, porque começam a receber energia térmica da panela. Isso pode causar uma queimadura, né? Eu quero que vocês percebam, galera, que o calor, essa energia térmica, ela só é perceptível, só vai acontecer quando existe diferença de temperatura. Então, temperatura é uma propriedade de estado, dá para se medir. Calor, você só observa quando temos corpos interagindo aí a diferentes
temperaturas. Eu vou continuar frisando essa diferença aí entre esses conceitos. No sistema internacional, gente, energia é dada em joule, mas aqui na calorimetria é muito comum trabalhar energia em calorias, tá? É uma unidade usual, mas muito comum aqui na calorimetria. E uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, 4,2 joules, enfim. Vão ser aí, ó, relações que vocês vão encontrar aí muito corriqueiramente. Então vamos lá, galera. Vamos aí para a questão de número 1. Assinala a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Gente, vamos lá. Na letra A, temperatura é energia? Nem pensar. Temperatura não é energia, certo? É a energia que transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura? Não. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura? Não, né? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, significa que maior a temperatura daquele corpo. O erro está nesse mais agitadas e menor temperatura. Energia térmica em trânsito? Não. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Não é energia aí em trânsito. É uma forma de calor? Não. Calor não é temperatura. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, maior a sua temperatura? Sim. Essa é a definição, né, de temperatura. Aí está correto a letra E. Vamos para a atividade 2. Agora ele me pergunta, assinale a alternativa que define corretamente calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Nem pensar. Calor não é temperatura, não é sinônimo de temperatura. É uma forma de energia contida nos sistemas? Não, essa energia não está contida nos sistemas não, tá? Ela aparece quando existe diferença de temperatura entre os corpos que se interagem de alguma maneira aí. É uma energia em trânsito, movimento aí, é um trânsito de energia de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles? Sim, devido à diferença de temperatura entre os corpos, vai se perceber aí um fluxo de energia térmica entre os corpos. É uma forma de energia superabundante em corpos quentes? Não, galera. Quando o corpo está quente, você pode até dizer, comparando a outra aí, que ele está em maior temperatura, mas você não pode dizer que ele tem mais calor. O calor aí só vai fluir quando você interage corpos, né, em diferentes temperaturas. É uma forma de energia em trânsito que o corpo mais frio para o mais quente? Não. Seria uma forma de energia em trânsito, né, que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura, pode até dizer mais quente, para um de menor temperatura. Então já chama atenção aí, ó. Corriqueiramente ouve-se, estou com calor. Isso, gente, é uma linguagem coloquial, vulgar, mas não está correto do ponto de vista físico, científico, porque você não está com calor. Você pode até estar com a temperatura elevada, mas o calor aí é uma forma aí, é uma energia em trânsito, né, uma energia térmica, vamos dizer assim, que vai se manifestar quando existe diferença de temperatura. Você poderia até falar assim, ó, o ambiente está quente, mas não necessariamente você vai dizer está calor. E seria errada a expressão estou com calor, está calor. Você pode dizer, né, estou com a temperatura mais elevada, ou o ambiente está com a temperatura elevada, mas o calor é uma forma, é um processo que se manifesta na forma de energia térmica aí, quando há diferença de temperatura entre os corpos. Cuidado com esses enunciados, ok? Gente, antes de podermos trabalhar a atividade 3 aí, eu gostaria de deixar aí, ó, um abraço especial ao professor Natan, do canal Física para Pedestres e seus pequenos pôneis. Assim como outros professores aí, o professor Magri e outros, têm feito um trabalho muito bacana de acolhimento aos alunos do estado de Minas Gerais. E a palavra nesse momento, galera, é empatia. Nós estamos aqui para servi-los, certo? E quando nós, professores, sabemos que aí, de alguma forma nós podemos ser útil a vocês, trazendo aí alento, conhecimento, maior tranquilidade nesse momento difícil que nós estamos passando, isso é muito valoroso. Então aí, ó,
Um abraço ao professor Natan, do canal Física para Pedestres, e a outros professores que têm aí lutado, né, para tentar atendê-los. Então vamos lá para a atividade 3, beleza? A atividade da FUVEST, ó. Tem-se 2 copos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado, A, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas de ambos os copos aí, né, tanto A quanto N iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Galera, eu gostaria de resolver essa questão de uma forma mais intuitiva, porque vocês não têm noção ainda dos processos de propagação do calor, da energia térmica aí, né? Mas você já tem noção de alguns conceitos. Vocês lembram lá, na ótica, do processo de reflexão, que era o famoso recalque bate e volta? Imagina que, ó, um raio de luz aí, ó, chegando a um corpo, ele incide sobre essa superfície de separação e volta para o mesmo meio. Esse raio de luz, ele traz consigo certa energia. Agora, pode acontecer que esse mesmo raio de luz, ao incidir no corpo, essa energia não volte integralmente, ou não volte em sua maçante maioria para o mesmo meio de incidência. Ela fica absorvida em sua maçante maioria no corpo de incidência. Ou até mesmo o processo da refração, né? Que é a variação da velocidade da luz ao mudar de meio. E a energia aí possa transpassar, possa ser transmitida aí pelo corpo. Então eu tenho 3 processos aí, né? Reflexão, absorção e refração. E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Se vocês estiverem expostos ao sol e estiverem com a camisa clara, uma camisa branca, parece que isso é termicamente mais agradável. Vocês não sentem essa camisa aquecer tanto quanto vocês estão vestidos aí, ó, com a camisa da cor preta. Então, a cor branca, nesse caso aqui, ela é um melhor refletor da energia. A energia solar, por exemplo, ela bate e volta, não fica retida no material. Já quando comparado com o branco, a cor preta aí é um melhor absorvedor dessa energia. Então, o processo de absorção da energia que está chegando, ela se dá mais integralmente na cor preta quando comparado com a cor branca. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, né, ele fala que um corpo é um corpo negro e um corpo é um corpo aluminizado, polido, é um corpo aí mais claro, vamos dizer assim. Exemplo disso aí, gente, no nosso cotidiano aí, né, são os coletores aí de energia solar, né? Repara que eles são pintados aí, ó, ou eles têm uma estrutura negra no seu fundo, né? Para quê? Para que a energia térmica, quando chega a eles ao passar pelo vidro, possa ser absorvida. E aí vai haver todo um processo aqui, ó, de aquecimento da água, por exemplo, de aquecimento desse meio. Mas eu gostaria que vocês observassem isso, que essa estrutura aqui, né, dos coletores de energia solar, é uma estrutura pintada de negro, certo? Da cor preta. Tranquilo? Então, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer aqui, ó, uma análise aqui com essa lâmpada como se fosse o Sol. Aí eu tenho aqui, ó, seria o corpo A, aluminizado, na cor branca, vamos dizer assim. E eu tenho o corpo N, negro. Galera, vocês vão perceber que ao incidir a energia aqui, ó, tanto no corpo A quanto no corpo N, como o corpo N é um corpo negro, ele tende a absorver muito maior quantidade dessa energia que está chegando. Ao absorver essa energia, as moléculas componentes desse corpo vai vibrar em maior grau de agitação do que o corpo aluminizado. Se essas moléculas vibram em maior grau de agitação, o termômetro vai marcar uma maior temperatura. Logo, o corpo negro é um melhor absorvedor da energia irradiada aqui, ó, pela lâmpada ou pelo sol, do que um corpo aluminizado, um corpo branco. E aí, o que você pode dizer? É mais provável que ocorra o seguinte: após 1 hora, a temperatura do corpo N seja maior que a temperatura do corpo A, porque a energia absorvida pelo corpo N é maior do que a energia que fica no corpo A. Grande parte dela é refletida, volta para o ambiente. Você percebe isso devido aí à diferença de temperatura depois de certo tempo. Tranquilo, galera? Eu tentei fazer uma análise mais cotidiana aí, mas mais prática aí dessa atividade. Beleza? Vamos para a atividade 4. O calor é a energia térmica que flui entre os corpos.
O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a quê, galera? Só vai haver essa energia térmica em trânsito, nesse trânsito de energia térmica, se houver o quê? Diferença de temperatura entre esses corpos, certo? As temperaturas dos corpos serem diferentes. É isso aí que faz com que essa energia térmica flua quando eu tenho corpos, aí, dois ou mais corpos aí, né, interagindo de alguma forma. Pode ser na forma de contato mesmo. Tranquilo, galera? Vamos à próxima questão. Galera, questão de número 5. É o seguinte. Vocês vão ver que calor é diferente de temperatura. Essa questão é uma questão que ela mistura os conceitos aí. Então, desde já, eu vou tentar ser mais didático. Eu vou tentar me fazer mais claro nessa questão, já dando a resposta. Letra A. Vamos tentar aqui trabalhar juntos para que vocês possam entender a questão. Eu quero que vocês lembrem. Cientificamente, fisicamente, calor diferente de temperatura. Vamos ler o enunciado da questão agora. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, corriqueira, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de energia térmica de calor de um corpo. Isso na linguagem cotidiana, né? Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Esse significado aqui, calor, algo quente, e temperatura, quantidade de calor de um corpo, não corroboram aí com as definições científicas. Do ponto de vista científico, que situação na prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Isso aí, gente, parece um pouco confuso, mas eu vou tentar me fazer claro. É o seguinte, vamos nos apegar à seguinte situação. Na linguagem corrente cotidiana, ele afirma pra gente, calor é identificado como algo quente. Temperatura é identificado como a medida da quantidade de calor de um corpo. Qual dessas alternativas aqui, está limitada, ou seja, não pode ser explicada por essa definição? Eu já disse que a resposta é letra A, ao final eu vou tentar explicar por que é a letra A, mas eu quero demonstrar que a letra B, C, D e E podem, de certa forma, ser explicado por essa noção aqui. Vamos lá. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Troca a temperatura pela quantidade de calor da água aí, Então, quando a mãe coloca a mão lá na banheira com a água lá, né? Ela percebe que a água tem maior grau de agitação molecular médio. Por quê? Porque como existe uma diferença de temperatura entre a mão da mãe e a água, ela percebe qualitativamente um fluxo de energia da água para a mão dela. Então ela vai perceber que sua mão irá começar a aquecer, porque as moléculas da sua mão vão começar a agitar. Então, de certa forma, agitar mais, né, do que está, porque de certa forma sua mão vai estar recebendo calor devido à diferença de temperatura entre a água e sua mão. Então, se você trocar por quantidade de calor, certo? Você consegue explicar. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a quantidade de calor da água em uma panela. Você pode ter essa noção, né? Você coloca aí, uma panela aí na chama de um fogão. Essa água lá, ela vai começar a variar a sua temperatura porque está absorvendo energia, calor, né? Dessa chama. Então, você pode ter noção, sim, através dessa definição corriqueira, cotidiana, que não está correta do ponto de vista físico. Mas dá para se ter noção, sim, sobre isso aí, sobre a elevação, né, da temperatura da água ao absorver aí a quantidade de calor que vem da chama. Tá. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura, a fim de diminuir sua quantidade de calor. Gente,
Quando você passa de uma caneca para outra água, você percebe que a temperatura da água vai diminuindo. Por quê? Porque existe aí uma quantidade de calor trocada, por exemplo, entre a caneca, que está a uma menor temperatura, e a água entre uma maior temperatura, ou entre a própria água e o ambiente, que estará a uma menor temperatura do que a água. Então existe um fluxo de calor entre o ambiente, por exemplo, e a água que está indo de uma caneca a outra, certo? Então aqui, se você trocar sua temperatura por quantidade de calor de um corpo, existe uma certa razão nisso aí, certo? Uma certa racionalidade, enfim. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele? Pois bem, se o corpo está em menor temperatura do que o forno, quando você interagir forno e o corpo, haverá um fluxo de energia térmica, né? Do forno para o corpo, porque ele está em menor temperatura. Então o forno poderá fornecer calor a essa vasilha de água que está no seu interior com menor quantidade de energia térmica, menor quantidade de calor. Tudo bem. Então, de certa forma, esse termo vulgar aqui, ó, cotidiano corriqueiro, ele pode explicar esse processo. Agora vamos lá para a letra A. A temperatura, quantidade de calor de um corpo, da água, pode ficar constante durante o tempo que essa estiver fervendo. Então, você tem a água aqui, você tem uma chama embaixo. Essa chama fornece energia térmica à água e essa água entra em ebulição. Aí, o que vai se perceber? Vai se perceber que a mudança de estado físico aí, ó, do líquido para o gasoso, da água na fase aí, ó, líquida para a fase gasosa, considerando pressão aí, né, constante, essa mudança de estado físico vai se dar a uma temperatura constante, mesmo que a quantidade de calor, ó, calor recebido aqui, ó, olha o eixo X, mesmo que essa quantidade de calor esteja variando, isso não faz com que a temperatura da água varie. Ah, professor, mas então para onde que vai essa energia? Galera, energia cinética aí está associada ao grau de vibração das partículas. Só que a energia térmica ela pode ser representada na forma de energia potencial. O que você faz nesse momento aqui, ó, quando você faz com que a água líquida passe para o estado de vapor? Você vai produzir quebras de ligação química. Então, a energia que vem da chama, ela não fará com que a água varie sua temperatura. Sua temperatura. Misturei tudo agora, né? Ela não fará com que a água varie sua temperatura, mas fará com que as moléculas aí, ó, rompam as ligações químicas, fazendo com que mude de estado físico. Então, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo e a quantidade de calor trocado não fica constante. Então, se eu falasse assim, a quantidade de calor da água ficará constante? Não, não ficará. A água vai recebendo esse calor da chama. Sua temperatura se mantém constante, mesmo quando a quantidade de calor envolvida e a energia envolvida aumenta, não mantém-se constante. E essa quantidade de calor se dá aí para romper as ligações aí quando a água está no estado líquido e passa para o estado de vapor. Sim, gente, é uma questão conceitual, certo? E aí, espero ter sido claro com ela. Eu sei que não é uma questão tão fácil assim de se entender inicialmente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Atividade 6, da UFVO, Universidade Federal da cidade de Viçosa. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que, gente, o que é o equilíbrio térmico? É quando eu tenho esses dois corpos a uma mesma temperatura. Se você usar o termômetro, ao final lá, né, o termômetro vai mostrar que ambos os corpos estão a uma mesma temperatura. Então, qual seria a resposta aí? Ó, apesar do contato, suas temperaturas não variam, pois, como eles estão em equilíbrio térmico, não existe aí diferença de temperatura, então não vai haver aí, ó, o fluxo energético aí
de energia térmica entre um corpo e outro, né, macroscopicamente. Então, a temperatura, o grau de agitação das moléculas aí dos corpos não vai mudar. Então, eu posso dizer que esse corpo mais quente é que possui menor massa? Não. Isso caracteriza o equilíbrio térmico? Não. O mais quente fornece calor ao mais frio? Não. Só haverá fluxo de energia se houver diferença de temperatura. O mais frio fornece calor ao mais quente? Não. Só haverá fluxo de energia, né, na forma aí de energia térmica, se houvesse diferença de temperatura. Como estão em equilíbrios térmicos, apesar do contato, suas temperaturas não variam, pois as temperaturas são iguais e aí não há troca de energia térmica. E a letra E também estaria errada, né? Suas temperaturas dependem de suas densidades? O equilíbrio térmico é caracterizado por essa afirmação? Não. Resposta aí, letra B. Galera, tivemos uma aula conceitual aí, espero ter sido útil. Se essa aula foi útil, deixa aquela curtida lá pra gente, tudo bem? Que no ímpeto nos ajuda. E espero vocês aí no próximo volume. Terminamos esse volume 5. Gente, aquele abraço e até logo!